Outra coisa, você tá como host, você tá vendo se tem gente pedindo para entrar? Tô sempre olhando aqui. Não quer mandar mais um anúncio lá pro pessoal para entrar de volta? Que vai começar? Elisa, a Carla estava tentando entrar. Então, Elisa, acho que vai ali no meu nome de novo, vai em cima do meu nome, clica com em More e me coloca como host ali. É porque Teu a nome é Carla Cláudia. que quer entrar. Carla quer entrar, tô admitindo ela. Vai em cima da qualquer coisa deixa a Cláudia fazendo Eu isso. posso ficar, eu escrevi lá que eu posso ficar. Vai em cima do nome dela no chat, ali em participantes, à direita. Tá Tá? vendo que tem um More, aparece uma flechinha escrito More, mais. Vai aparecer ali com a Cláudia direita. do céu. Multi invite. Não consigo localizar a direita. Os participantes ali. Bom, Participantes. isso. Vai em cima do nome da Cláudia. Espera aí, Cláudia. Dani, eu não consegui isso. Eu tô no chat, espera aí. Participantes, Cláudia Moore, tá? More. Make host, tá vendo? Make host, fazer ela yes. É a Ok. Claudinha. Aí você que vai ter que pedir para gravar ali embaixo, tá bom? Se parar de gravar. Pôr para gravar, então. Não, tá gravando. Agora tá você de host, você aprova as pessoas. Pronto. Aí a Elisa não consegue falar e fica olhando quem tá pedindo para entrar. Daí E você vamos olha. falar, faz uma chamada na confraria aí, por favor. Alguém faz uma chamada, por Eu tenho que favor? pegar a senha depois para gravar o nosso evento gourmet. Isso, muito bom. Então, nós pedimos, que bom, Carla, que você está aí. Eu tô falando, Dora, você tem aí um time super bacana de pessoas, a Chica, que é a Maria Francisca, a Carla, que são pessoas lá do tempo somos mais velhas aqui. Então, eu acho que é muito legal porque a gente consegue trocar um pouco mais de experiência, que afinal de contas, né, nós estamos sempre aprendendo. E a nossa ideia de marcar essa reunião hoje é porque nós imaginamos que vem um momento aí bastante complicado. Não sei se vocês viram, eu fui para o Rio de Janeiro fazer um apartamento, fui trabalhar lá umas 2 semanas atrás e fiquei impressionada com a falta de absolutamente tudo. Coloquei até no grupo perguntando para vocês como é que estava o mercado em Curitiba e tal, a entrega das coisas. Então, eu, como presidente da confraria e uma super mãezona de vocês todos, a gente conversou e nós pedimos essa reunião porque para a gente trocar algumas coisas, algumas providências que são necessárias para nós fazermos nesse momento bem complicado e atípico que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos cheios de trabalho e nós estamos com pouco material para trabalhar. Então, nós estamos vivendo tempos ansiosos. Até eu esqueci de chamar, mas eu gostaria até que a Bruna Juste viesse, porque é a nossa psicóloga aqui do grupo, e eu queria que ela participasse, Dora, e você entender um pouco das nossas demandas aqui, que são bem complicadas, tá? E o fim de ano está aí, nós estamos num mês de bastante trabalho, bastante definição, porque o que não se definir em setembro, a gente não consegue executar até o final do ano, e nós podemos ter muitos problemas de tempos modernos, tá? Então, eu quero abrir o microfone para vocês, para questões abertas, para que a gente possa discutir mesmo quais são as nossas providências, principalmente as legais, porque isso é óbvio, e as emocionais também, de como é que nós vamos lidar com esses clientes ansiosos e esse mercado que diz para o nosso cliente que não tem. Então, eu quero abrir para você. Ellen, eu quero que você fale um pouquinho disso para nós, por favor. A Ellen está com o microfone fechado. É,
E eu tô sem... Peraí, deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Só tô vendo o Nelson. Aí, abriu. Então, hoje eu tive um problema muito sério. Assim, eu falei com 4, 5 revendas de revestimentos que eu não estou conseguindo para uma coisinha pequenininha, nem azulejo direito. E eles estão falando assim que vai demorar 60 a 90 dias para entregar. Muito complicado. E eu avisei a cliente assim, mas eu não achei que ia estar tão com pouca opção. Quase nenhuma opção. Eu estive no Ballarat na semana passada para comprar metais e eu me senti na União Soviética no tempo comunista. Não tinha nada. Então, por que eu chamei vocês aqui? Porque eu acho que a gente tem que se preparar juridicamente para esse momento, Ellen, por uma questão assim de contratual das coisas, até onde o arquiteto ou o designer pode se comprometer com um prazo num momento tão atípico como nós estamos vivendo. E vou lhe dizer por quê, porque eu tenho 35 anos que eu trabalho com isso, e eu estou acostumada a passar os meus finais de ano, a entrar na época do Natal apenas no dia 24, trabalhar até dia 23, e eu estou vendo um cenário muito tenso para nós aí no final do ano. E a nossa ideia como confraria é auxiliar principalmente as pessoas com menos experiência a sofrerem menos. Porque nós vamos passar um período bem complicado para cumprimento de contrato, Dora. Entendeu? Uhum. Cláudia, fala para nós. Estruturando contrato. Ali a Mara está entrando aí. Ela é ótima, porque ela também tem uma mega experiência. Cláudia, como é que você vê isso? Cláudia Somiazoski. Luciana Valada. E é interessante, hein? Estamos entrando as mais velhas e eu gostaria que entrassem os mais novos. Tá bom? Vou chamar aqui na confraria. Anda logo. Oi, Elisa, que coisa Fala. é essa de mais velha? Nós somos as mais experientes, meu amor. Nós somos as melhores, querida. Nós somos as melhores. As que põem o pau na mesa. Vocês são as maravilhosas! As que têm bom jogo de cintura, meu Deus! Não é que nós aprendemos. E qual é a ideia da gente? É justamente passar esse legado para quem está vindo agora para esse mercado e com essa vamos lá, vulnerabilidade que nós temos. E hoje, num momento muito pior, Ellen, porque eu descobri agora que a Ellen foi eu ocupei o lugar dela de estágio, quer dizer, a gente é contemporânea, nós somos contemporâneas, e a gente veio de uma época mais suave, e hoje nós somos uma época muito mais dura, onde os direitos e os deveres são extremamente enaltecidos, né? E as pessoas vêm de uma geração, eu acredito que pós-direito do consumidor. Quando eu me formei, não existia direito do consumidor. Simplesmente você não gostava, você ia lá, trocava. Não existia lei para isso, existia bom senso. E nesse momento não é assim. Existe lei para absolutamente tudo. E eu gostaria, nós como confraria, fazer com que a gente terminasse o ano saudável, sabe? Saudável. Não os desgostosos da profissão. E a cena que eu vi no Ballarat com aquele painel todo retirado. Azulejo não tem, tijolo não tem, ferro não tem, fogão não tem, geladeira também não. Como é que nós vamos chegar sãos e sem nenhum problema com os nossos clientes até o final do ano? Essa é a minha grande pergunta. Eu gostaria bastante da opinião de vocês. Lisa, eu recebi essa semana uma mensagem da loja Adornier, não sei se alguém aqui trabalha com a loja, lá com o Gustavo. Sim. Ele mandou um aviso já, acho que para todos os parceiros, avisando que já começou a faltar matéria-prima para as persianas, já não tem mais alumínio para persianas em lâmina,
não tem mais motor para fazer motorização de persianas e painéis e tal, e que alguns tecidos também de persianas já está faltando, e tecidos para confecção. Algumas linhas que tem poliéster, alguma coisa assim. Então, realmente, vai começar a ficar bem complicado. Tá, então o que é que vocês sugerem que nós façamos? Fala você, Carla, porque você é uma pessoa bastante experiente. Médio experiente, nem tanto que nem vocês. Eu só tenho mais idade, mas tempo de mercado não é tanto assim, não. Eu não sei, eu acho que a gente teria que começar até acrescentar agora uma nova cláusula nos nossos contratos, que a gente depende, que os prazos, o cumprimento de prazos depende do fornecedor, né? Não sei, alguma coisa nesse sentido, não sei se é pertinente. Isso tem que ser feito, eu não sei, Dora, aí entra a Dora aí com a parte jurídica, que eu queria que você nos auxiliasse nesse momento, porque é bem crítico. Dora, eu vou explicar para você assim como é que funciona. Eu tenho minha vida inteira... Oi, quem falou oi? Desculpa, falei errado aqui. Me atrapalhei, que estão falando comigo aqui. Vou desligar aqui. Ah, tá ficando doido, hein? Tá ficando doido, hein? Então, o que acontece é o seguinte, nós fazíamos o nosso deadline para fazer as encomendas, não sei se vocês concordam, era sempre 15, 20 de outubro. Porque a gente tinha aí 2 meses para poder entregar as mercadorias, 30 dias, 40 dias. Então, eu vejo que hoje as coisas estão bem mais complicadas, porque justamente a gente não tem. O cliente está, que é uma coisa que vai ser jogada contra nós, ele está comprando coisas que ele não, de repente, ele não quer. É simplesmente porque é o que tem para agora. Então, nós temos que nos preparar, inclusive emocionalmente, para esse ataque. Entende? Por isso que eu chamei vocês, e eu vou falar uma coisa para vocês que é minha particular. Eu sustentei a minha vida inteira como arquiteta com antidepressivo. A vida inteira. Eu tomo antidepressivo desde que eu me formei, com 21 anos, e não parei até hoje. Eu já tomei mais de 25 comprimidos diferentes. E são meus fiéis. Inclusive, já estou até repetindo figurinha. Porque, né, já tomei todos assim, aí agora a gente está revendo uns antigos. E eu não gostaria disso, sabe? Assim, eu, Elisa, falando, não é uma coisa legal. A gente tomar remédio para acordar, que é o que eu faço, e eu tomo um remédio para dormir. Então, eu gostaria que a gente tentasse, como grupo, se juntar nessa, porque não vai ser fácil. Eu não sou vidente, eu sou experiente. Então, não vai ser fácil. O cliente vai receber uma mercadoria que não é o sonho desejado dele. Por quê? Porque depois da lei do consumidor, o cliente virou muito mimado. Ele quer aquilo e ele quer aquela cor, e hoje ele não vai poder isso se ele quiser ter um fogão dentro da casa dele. Eu estou com uma cliente agora na Fest que me escreveu: eu tenho que comprar esse fogão porque com sorte será entregue em 60 dias. Só tem esse. Então, aconteceu uma coisa comigo hoje com um estofado. O cliente tinha encomendado já uns dias atrás, daí ele queria colocar mais um pedido de uma outra peça na fábrica, a fábrica já não aceita mais pedido nenhum, e aí o vendedor da loja mandou as opções daquilo que ele tinha, que podia entregar. Então o cliente teve que ficar com um que ele não era o sonho dele, porque realmente era o que tinha disponível. Se fosse comprar o que ele queria, ele podia não receber mais esse ano. E você sabe quem vai ser o responsável por isso, Nelson? Quando chegar o sofá, que não é aquele sonho dourado. Vocês conhecem a história da princesa e da ervilha? Conhecem? Vocês conhecem? Eu vou contar a história da princesa e da ervilha. A princesa um dia... Vocês conhecem? Não. A princesa, um dia, 2 camponeses escutaram uma batida na porta na tempestade. E o toque, toque, toque na porta. Aí eles abriram a porta, estava uma mocinha toda molhada da chuva.
E ela disse, então, eu sou a princesa do castelo. E eu gostaria de uma casa para dormir, eu me perdi na floresta e essa casinha foi o que eu encontrei. E ela, então, as pessoas receberam, porque era uma mocinha. E aí eles pensaram, eu vou botar uma ervilha debaixo de 9 colchões. Se ela reclamar de dor nas costas, é porque ela é uma princesa. E assim foi feito. O dono da casa botou um grãozinho de ervilha debaixo do 9º colchão. E de manhã cedo, quando ela acordou, ela foi tomar café e perguntaram se ela dormiu bem. E ela disse, eu senti uma pequena dorzinha nas minhas costas. Então, eles chegaram à conclusão que ela realmente era uma princesa. E o nosso cliente é um príncipe. Ele não suporta a adversidade. Dói as costas deles. Então, nós temos que nos preparar para esse momento. Emocionalmente, porque serão vários. Porque nós todos temos muitos trabalhos aqui. Então, nós temos, Claudinha amada do meu coração, Canales, que nós conversamos muito, que nós precisamos comunicar muito bem ao nosso cliente o que ele está escolhendo e o que ele está comprando, porque vamos ter problemas se não aprendermos a nos comunicar. Então, já fiz a minha colocação, eu quero que vocês falem. Cláudia, fala aí, porque a gente já conversou bastante sobre comunicação. Na minha área é um pouco diferente, ainda está tendo planta, ainda está tendo coisa, né? As plantas estão ficando bem caras, mas assim, o que eu sinto que a palavra urgente acabou ficando de moda agora, né? Tudo é para ontem, anteontem, e a gente não está sabendo lidar muito com isso, a gente está se envolvendo emocionalmente demais e profissionalmente de menos. Eu sinto que eu estou trabalhando muito mais do que antes, eu estou dormindo menos, não estou tomando antidepressivo, porque eu estou tomando muito vinho, né, Dani? Dani Barranco, né? Eu tomo antidepressivo com vinho, que é para poder dar uma potencializada. É o melhor dos mundos. Então, assim, eu acho que... Você toma álcool, né? É? Oi? Eu tomo álcool de poço. Eu tomo álcool de poço, eu sou de raiz. Então, eu acho que a gente tem que entrar com muito mais realidade mesmo, sabe? Eu percebo que antes a gente ficava com medo de perder o cliente e não falava tudo. Ficava meio assim, não, vai dar um jeito. Só que esse jeito nós estamos está sendo muito difícil, muito custoso para nós dar esse jeito, né? Então, eu acho que a gente tem que entrar realmente com isso. Acho que foi a Carla que falou aí, com prazos muito reais. Hoje eu fui numa cliente que queria fazer um jardim, mas ela estava com uma arquiteta, que eu nunca vi essa arquiteta, não a conheço, falando de fazer a cozinha inteira dela para o Natal. E eu assim, ó, e é uma arquiteta, me parece experiente, não vou lembrar o nome, depois se eu lembrar, talvez vocês conheçam. E falando que ia fazer para o Natal, com marcenaria, comprar eletrodoméstico, tudo, né? Natal de que ano, né? Então, acho que realmente, acho que a questão agora é ser muito mais transparente e ser um pouco demolidora de sonhos. O nosso mais firme, né? Para evitar incômodo um pouco mais para frente. Acho que o segredo está nisso. O que der melhor vai ser melhor, mas para deixar o cliente muito realista, não ficar pondo pano nos clientes. Acho que o mais correto, eu tenho feito assim, olha, não dá, não vai acontecer, já de cara eu já estou falando, porque daí se alguma coisa conseguir ser feita, é lucro. Eu acho que o posicionamento da gente, quando a gente se compromete e diz que vai aquilo, e aí ele cobra que fique, né? Que fique pronto.
E aí, se a gente já de começo começar a mostrar o que está acontecendo, como é que está o mercado, eu acho que o cliente vai diminuindo um pouco a ansiedade, a expectativa, vai ficando um pouco mais realista e menos exigente com a gente. Você coloca isso em contrato, Dani? Não. Eu não ponho em contrato, assim, porque tudo que eu faço é relacionado ou é em consequência da entrega dos outros. É uma coisa em contrato. Eu não sou responsável pelo trabalho de terceiros, certo? Então, isso já diz que eu não sou responsável pelo atraso de terceiros. Mas eu já falo antes do fechamento, entendeu? E olha, nem que o marceneiro te diga, isto não vai acontecer. Apesar que eu converso sempre com o marceneiro antes, pergunto, olha, como é que você está achando de prazo? Vamos ser realistas antes de jogar na frente do cliente, entendeu? Eu acho que tudo que a gente pudesse precaver, vem menos bomba para cima da gente. Mas você está enfrentando esse estresse também, Dani? Uhum. E como é que você lida com esse estresse? Liamara, põe você aí para a gente ver você. Vamos ver aqui onde é que estou. Eu vou dizer para você que eu acho mais fácil lidar com os clientes do que lidar comigo mesma. Entendeu? Não, é porque a minha ansiedade, a minha frustração de não fazer da maneira que eu gostaria de fazer o cliente, essa, eu não posso reclamar para o cliente, tá entendendo? Daí eu tenho enxaqueca, que hoje eu estou com o começo de enxaqueca, eu não durmo, que daí a cabeça fica, como que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, eu vou adiantar de tal forma para melhorar para o meu cliente, entendeu? Eu tô achando assim que mas isso é uma coisa de personalidade de cada um. Tem gente que consegue fazer mentalização, fazer uma série de coisas e consegue separar um pouco as coisas. Aí eu acho que é uma coisa muito pessoal. Mas eu conseguindo evitar o ataque do meu cliente, a frustração, a cobrança terrível dele, já é mais do que meio caminho andado, entendeu? Eu acho que assim, porque você lidar com o cliente frustrado, reclamando, você acaba não tendo resposta, tendo que brigar com o fornecedor, ficar assim dispondo, esse tipo de coisa. Quando você lida só com você mesmo, com a sua frustração, pelo menos... por que eu estou no escritório ainda? Falei que hoje eu não vou chegar antes das 11 em casa. Porque eu quero, porque é uma cobrança minha. O cliente não está esperando o que eu acho que tem que entregar hoje, tá entendendo? Mas eu acho que se o cliente estiver preparado, para a gente é melhor. Só um pouquinho, Dani, só um pouquinho. Dora, o seu microfone está aberto e às vezes faz um ruído e atrapalha escutar quem está falando. Kelly, você trabalha com projeto ou você trabalha com obra também? Eu trabalho com projeto e arquitetônico, interiores mais arquitetônico, eu prefiro, gosto mais. E a gente faz visitas às obras dos clientes. É muito pontual o caso que a gente faz acompanhamento de obra. Inclusive, uma até que eu pedi ajuda ali para a Clau, que é um condomínio, que daí não faz sentido eu passar para um outro arquiteto executar, porque, sei lá, com 3, 4, 5 visitas a gente resolve. Mas a gente só vai fazendo aquelas visitas, assim, uma vez por mês, uma vez a cada uns 2 meses no arquitetônico, por exemplo, para ver se está tudo em ordem. Daí, se o cliente pede acompanhamento, a gente passa para algum colega. Assim. Você percebe no que você trabalha isso que nós estamos falando? Muito! Hoje ainda estava fazendo uma reunião com quem vai executar uma residência de um cliente. Provavelmente vai executar, ele está fazendo um orçamento em wood frame. E a gente estava conversando sobre o teto do cliente, né? Que a gente vai fazer o projeto arquitetônico, essa empresa vai executar. E a gente estava falando sobre o teto do orçamento do cliente. E ela falou que estava muito preocupada porque ela viu que não, ela está percebendo que não tem mais aço na Gerdau, que o concreto já está em falta, que muitos materiais subiram 30% e que ela acha que ela não vai conseguir cumprir o metro quadrado que ela prometeu para o cliente, mesmo que a gente diminua o nível, por exemplo, de acabamento, talvez. Então, ela falou que já está ficando muito preocupada. Ontem, eu fiz também uma reunião com um corretor de imóveis para também fazer uma parceria, enfim, com um projeto arquitetônico. E ele falou justamente isso, que tem clientes que estão desesperados, querendo construir a casa, mas estão vendo que agora, com esse aquecimento, que por um lado é bom para a gente, por outro é ruim porque está faltando mão de obra e está faltando, enfim, aumentou o custo de material.
A gente está orçando também reformas, reforma de um apartamento ali no Batel, reforma de uma casinha aqui perto do escritório. E assim, faz 2 meses que eu estou tentando orçamento e os orçamentos que a gente consegue estão extrapolando também, né, assim, da normalidade que a gente tinha planejado com o cliente. E quer dizer, eu estou com cara de tacho, porque eu falei para o cliente que talvez em outubro a gente conseguiria né, passar o orçamento, começar. E em outubro a gente não conseguiu nem orçamento viável ainda para o cliente. Então, sim, apesar de não executar a obra, como eu faço sempre os orçamentos e dou esse pontapé para passar pelo menos os orçamentos para os clientes, a gente sente também e a gente fica com essa cara de você falou que com 60 mil e a gente ia fazer essa reforminha e só a mão de obra aí tá chegando tipo a 100, sabe? É uma coisa meio fora, assim. Até porque as pessoas não estão nem com tempo para fazer orçamento, né, de execução. Não estão com tempo e as coisas estão aumentando aí 10%, 12% a cada final de mês. Então, está difícil de cumprir o orçamento, juntamente com alta de dólar e euro, né? Com as moedas estrangeiras em alta. Então, As pedras são loucura. As pedras são uma loucura. Foi o que o corretor falou ontem, só para finalizar. Ele falou, é o velho gargalo da mão de obra. Para nós, arquitetos, está tudo lindo. Para ele, corretor, está tudo lindo. Para quem trabalha aqui no planejamento, está tudo lindo. Mas a gente não tem mão de obra para o vamos ver, para executar tudo isso que a gente tem de demanda, né? Então a minha preocupação, Kelly, é que, a gente que tem aí 30 e tantos anos no mercado, nós passamos, eu vou falar da Ellen aí, que eu descobri que ela é minha... a Liamar, eu não sei há quanto tempo a Liamar atua, mas nós passamos por plano Collor, plano Sarney. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Todos. Nós passamos por momentos muito complicados. Eu estava no Marcelo Willer, trabalhando com o Marcelo Willer, no dia que o Collor confiscou todo o dinheiro. Nós estávamos com 4 casas. Aí, naquela época, a gente trabalhava com o dinheiro no overnight. A mercadoria ela não era medida numa moeda, ela tinha um índice de UFIR. Então, todo dia ela mudava de preço. E você pegava o dinheiro do cliente, aplicava no overnight, daqui 2 dias, você ganhava um troco lá, porque era 80% de inflação. Vocês não viveram, muitos de vocês não viveram isso. Então, foi uma loucura. E isso acabou, né, Liamara? Você passou isso junto, né? Verdade. E o dinheiro preso, e como é que você... Então, em crise, nós estamos acostumados, e essa é uma crise que fazia tempo que eu não vislumbrava. A nossa preocupação é a nossa saúde mental. Por quê? Porque naquela época já não tinha uma coisa chamada WhatsApp. Nós não tínhamos a tecnologia que nos mina o tempo inteiro. Então, o nosso desgaste como seres humanos, cérebro, emocional, é muito maior do que naquela época. Porque o telefone, se o cliente ligasse para você, estava ocupado. Ele não tinha outra forma de comunicação com você, exceto pelo telefone ou pessoalmente. Hoje não, hoje nós somos bombardeados. Então, a minha preocupação é porque eu não quero ninguém tomando todos os antidepressivos que eu tomei na vida, muito menos não dormindo como eu. Então, é como a gente... Eu estou tentando... a minha ideia é proteger essa nova geração dessa crise que a gente viveu em 1990, que foi quando o Collor... foi eleito, que foi um horror, 89, eu acho, não me lembro, 88, 89. Então, eu prevejo uma crise bastante séria para nós e um ataque muito mais feroz do nosso cliente, porque ele está intolerante. Então, eu quero sugestões e quero proteger os nossos confrades de um efeito muito devastador na nossa saúde, principalmente a mental. Emocional, Dani, porque eu também me cobro, é por isso que eu não durmo. Porque eu estou tentando sempre, eu entendo que a prestação de serviço, nós somos vassalos quase, né? Porque a gente está lá tentando dar felicidade para o outro, conforto para o outro,
dentro do que a arquitetura de interiores ou arquitetura pode proporcionar. Mas nós não somos mágicos e nós não somos blindados, né, vamos dizer assim. Então eu queria ouvir a opinião de vocês de como é que a gente pode, como é que nós podemos. Aí, Denise, queria você aqui. Fale. Quem vai falar? Todo mundo quietinho. Posso continuar, então, já que eu estava falando antes? Claro, Kelly. Então, eu, assim, falando desse controle psicológico, mental, como a gente vende horas, eu controlo as horas que eu trabalho dentro do escritório, né? Por projeto, até para controlar se eu estou tendo lucro ou prejuízo. Então, esse é um ponto. Eu controlo geralmente as horas que eu trabalho para não tentar fugir muito, né? Nem acima nem abaixo. Então, por exemplo, hoje eu entrei às 7 e saí agora há pouco. É um dos dias que eu mais trabalho, geralmente quinta-feira. Mas, assim, eu tento não extrapolar, que o fim da semana não passe muito de 40 e poucas horas. Eu tenho uma grande facilidade de abandonar o meu celular, deixar ele no silencioso, baixar a tela. Inclusive, eu tenho um aplicativo a configuração de qualquer telefone faz aí com que meu celular não toque das 10 horas da noite até as 5 da manhã. Então, só toca, na verdade, se a pessoa ligar 2 vezes, que daí, tipo assim, a mãe me liga, se acontece alguma coisa, ligar 2 vezes, ele toca, senão ele não liga nem a tela. E eu faço essa limpeza antes de dormir, né? Que é não assistir TV, não pegar celular, só leituras suaves. Isso eu faço. Todo mundo sabe que eu sou viciada em esporte também, então isso é uma hora que quando eu tenho muita raiva, eu vou lá e faço força batendo perna e não brigando com os outros. Enfim, eu tento controlar assim. Não sei se para a realidade de vocês essas pequenas coisas seriam fáceis, assim. E outra coisa que eu vou falar que eu não sou muito dedicada, mas quando eu estou muito, mas muito ansiosa, daí eu vou para, tipo, acupuntura, meditação, floral, essas coisas. Mas, assim, vou admitir que não, eu deveria fazer isso diariamente como uma prática, eu só faço isso quando tá estourando, assim, quando eu tô demais. Mas faço. Eu tô na atividade física e meditação. Eu falei para a Cláudia que, bom, obviamente que ao longo desses... Eu faço terapia desde os 20 anos, eu estou com 52, tenho 32 anos, né? 32 anos de antidepressivo, 32 anos de terapia. Então, eu até falando com a Cláudia Canales, que foi um macete que eu aprendi com uma das minhas terapeutas, que foi uma mulher fodástica, assim, no sentido de catar defunto. Então, quando eu cheguei lá no consultório dela, eu era uma morta. Então, ela me ensinou a usar o anel aqui nesse dedo. Então, é uma super dica. Eu até conversei isso com a Cláudia Canales esses dias, que quando você está numa reunião, quando a reunião é difícil, ou quando você está estressada, um anel aqui no dedo indicador diz que você está no comando. Então, era uma coisa assim, era uma associação de imagem o dedo indicador. Eu estou no comando. Não é você que está no comando. Porque a gente precisa estar no controle. Porque se o cliente controla tudo, nos controla também, controla o nosso emocional. Então, eu passo nos meus momentos mais estressantes, eu uso esse anel no indicador. Então, para eu justamente dizer assim, eu mando aqui. Eu digo como tem que ser feito ou como vai ser feito. E o anel, ele funciona. É impressionante como a autossugestão, e é um símbolo, né? É um símbolo. E uma coisa que eu lembrei que é maravilhoso, vocês sabem, hoje eu ia pegar minha coroa, mas esqueci da minha coroa. Porque quando a gente abaixa a coroa, abaixa a cabeça, a coroa cai. E a gente não pode, porque nós não temos um cliente só, nós temos vários clientes. Então, muitos deles se alimentam da nossa energia. Vocês percebem isso? Verdade. Então, nós vendemos muito mais do que projeto.
Nós não vendemos papel nem projeto, a gente vende um estilo de vida, a gente vende uma projeção, a gente vende não é vender um sonho, nós vendemos uma expectativa. E a minha preocupação é essa expectativa frustrada nesse momento, sabe? Então é como se nós não valêssemos. Então nós temos que tomar cuidado com o nosso emocional, né, Aninha? Não é? Fala você, que eu tô com saudades da tua voz. Cadê a Aninha com o microfone desligado? Tô aqui. Não, mas eu acho que é bem isso, a gente tentar ponderar, sabe, Elisa? E as obras que eu tô tocando, assim, até antes dessa loucura toda aí, ano passado eu passei por uma experiência também, que a gente começou a obra, a gente tinha comprado o revestimento, a loja tinha garantido que a entrega seria em tantos dias. No entanto, a fábrica atrasou, não entrou em produção o produto e a obra já tinha começado, e o cliente em casa, aí foi um transtorno, porque não tinha o que a gente fazer, atrasou a fábrica demorou a produção, adiou a produção e a obra começada foi um caos. Então, isso serviu de uma lição assim, enorme para mim ano passado. Então, esse ano, já falei para os clientes, assim, todos eles, a gente não vai confiar mais em prazo de loja, de fábrica, a gente só vai começar a obra quando o material já estiver, revestimento já estiver na obra. Então, agora, nessas últimas todas, eu falei assim, a gente só vai comprar, não vai nem esperar chegar o revestimento, a gente só vai comprar o que tiver a pronta entrega. Então, graças a Deus, deu certo, já foram entregues, então já me antecipei do problema, assim, por experiência negativa no passado, né? Mas tudo é experiência. Então, a gente já resolveu essa questão. Agora, as novas, agora que o pessoal está começando, aí já não sei como que vai ser, porque já não tem mais nem opção de pronta entrega, né? Não tem tijolo, não tem tijolo. Eu comecei um open mall, aí o cliente encomendou o tijolo, mandou vir uma parte, porque o canteiro de obra não tem espaço. Eu falei, manda vir a outra parte, sei lá, faz beliche, você vai parar a tua obra. Se você vacilar, você vai parar a tua obra. Então, assim, Iana, eu falei isso no início, é por um amor a vocês, assim, um amor à nossa... E saber justamente o quanto a gente se envolve, né? O quanto a gente se dá pelo cliente. Ele não se dá por nós, por onde esqueça, mas a gente se dá por ele, né? Então, quando a gente se dá, a gente acaba sofrendo muito. Então... Porque a gente já antevê, né? Igual a Dani falou, a gente se cobra demais, a gente já pensa em 1001 coisas e isso já faz a gente perder o sono, já faz a gente ficar trabalhando a mais para evitar que aconteça qualquer coisa. Essa questão emocional aí é complicada mesmo, porque a gente acaba se cobrando demais. E agora o que eu tenho aprendido e lutado assim para ir contra a minha natureza, que eu sou muito assim imediatista também. O cliente pediu, eu acho na minha cabeça que eu tenho que responder na hora, eu tenho que dar a solução imediata. E tem coisas que não são assim, né? Que se ele pedir uma coisa agora que está além, então tem o nosso tempo também de processar, de fazer e então, algumas vezes a gente também tem que dizer não, dizer espera, aguarde o prazo. Você sabe, Ana, que isso eu aprendi nas milhões de terapias que eu fiz, né? Não é dizer não, é dizer assim, espera um pouquinho, eu vou pensar na resposta, na melhor resposta. Eu tô com um projeto, aí indo para a parte de aprovação de projeto, né? Eu tô naquela novela aí, numa escola aí da aprovação de projeto. E aí a minha cliente disse assim, estou com o vice-prefeito, o que eu digo para ele? Eu falei que ele é um fofo, né? Porque ele é muito bonitinho, ele é um gatinho.
Um gatinho mesmo. Né? Mas eu não escrevi isso, eu escrevi assim, diz nada, porque eu tenho que transformar o processo dela para processo eletrônico e ela acha um absurdo. E eu falei, não diz nada, eu não tenho nem número de processo, ele não é eletrônico, eu não tenho nada. Aí eu apaguei tudo, respirei, fui fazer xixi. Eu disse, não. Aí eu falei assim, pede para ele liberar seu alvará no processo antigo. Não diz que ele é fofo, não diz que ele é lindo, não diz que é nada, pede o alvará. Mas, sabe, isso é sabedoria, né? É você concentrar para poder fazer. Eu já fiz muito disso, escrever, parar, pensar, apagar tudo e daí escreve outra resposta. Então, porque nós estamos com outra vertente que não é a obra, são as aprovações de projeto. Então, eu tenho me valido da minha sinceridade. Não sei. Não sei. Ah, mas como é que tá? Não faço ideia. Realmente não faço ideia. Porque a gente não faz ideia. Então, trabalhar com... Desde que o nosso tom de voz seja consonante com o nosso sentimento, assim, parecer honesto, porque as pessoas precisam desse acolhimento, desse cuidado, porque eu acho que a gente acaba entrando no cuidado da vida das pessoas, seja por um investimento que ela esteja fazendo, por um prédio, por uma casa, por uma decoração, enfim. E então buscar essas estratégias para que a gente se salve, né? Como profissionais e como pessoas, porque eu não acredito que a gente não consiga se envolver, entende? Não acredito num arquiteto que não consiga se envolver com aquela problemática. Não é, Dani? O que mais vocês têm a dizer para nós? A ideia hoje era conversar mesmo, era escutar, era um momento de desabafo aí. Eu falei com a Dani, como é que nós vamos fazer esse título, né? Como é que nós vamos conviver na pós-pandemia. Primeiro, a pós-pandemia, a gente não sabe nem quando vai ser o pós, né? Quando, meu escritório fechou dia 16 de março, e eu pensei que quarentena levasse 10 dias, né? Nunca imaginei que levasse 6 meses, 7, 8, e hoje eu já nem sei se em março chega, né? Então, como é que nós vamos... O que a Dora tem para falar para a gente sobre isso? Se ela tem alguma posição jurídica para a gente aí? Tenho sim, eu gostaria de... Eu estava ouvindo para pedir a palavra. Bom, eu acho assim, muito legal o posicionamento da Elisa e de todos da confraria. Eu acho muito bonita a confraria, aproveitando para rasgar um pouco de seda aqui, a preocupação, o empenho, e eu vejo assim, nesse contexto, tá? Juridicamente falando, o que eu diria, depois eu falo do emocionalmente, eu também tenho um parecer a esse respeito, mas juridicamente falando, se vai atrasar a obra, tem alguns clientes bastante difíceis, pelo que eu tenho visto das coisas que chegam até a mim, as confrades que me ligam, que me procuram para ajudar a resolver algum conflito, elas me descrevem o perfil psicológico do cliente, e muitas vezes os confrades que me procuram, eles não têm a estrutura emocional nenhuma para aguentar uma pressão de cliente. Justamente por aquilo que vocês mesmas falam. Vocês se cobram demais. Eu vejo que vocês que já têm mais tempo de profissão, é diferente. Mas aquelas com nem tão pouco tempo assim, a que mais assim me abalou, assim, que eu queria fazer alguma coisa para ajudá-la, ela tem 8 anos de arquitetura. Então, mas nunca passou por um cliente problemático. Então, se o cliente já está problemático, ele já é problemático por si, pela formação dele, pela casca da madeira, além, somatizando-se isso com a pandemia, com a ausência de material, com obra parada, com tudo isso aí, é claro que eles vão explodir em cima dos confrades. E, juridicamente, atraso de obra, eu acho que eu, como cliente, eu ia gostar sim. Olha, antes de atrasar, primeiro pedido, já não veio o piso? Já faz uma carta, porque qualquer tipo de punição, de indenização por atraso de obra é por atraso injustificado.
Se você justificar antes, fez o pedido, não veio o material, não veio o piso, por exemplo, naquele prazo que você prometeu para o cliente, naquele mesmo dia, no máximo no dia seguinte, faz uma cartinha, não adianta falar, escreve. Um e-mail, Me procura, no caso concreto, eu redijo a cartinha. Hã? Um e-mail. Eu redigi uma cartinha dizendo, olha, estou justificando o atraso da obra por caso fortuito, força maior em função da Covid, não vai chegar o piso assim. Então, isso exime o arquiteto de uma demanda futura, porque você tem uma cartinha que você mandou e o cliente assinou, ou somente por e-mail, ele acusou o recebimento, sabe? Você se precaver nesse sentido em termos de demandas judiciais. Certo? É isso que é o que dá para falar nesse momento. Não esperar o cliente ficar bravo. Chegar, é o que falou, eu acho que é a Gabi, né? Que falou que antigamente, às vezes, não falava tanto a verdade para o cliente, omitia alguma coisa para ele não se aborrecer. Hoje em dia, não tem mais. Tem que falar antes para ele não ter aquela frustração. É uma forma de amenizar a frustração do cliente por não ter recebido o piso naquele dia. Então, ele vai saber de antemão que ele não recebeu naquele dia, não por culpa do arquiteto, porque ele recebeu uma cartinha dizendo, estou justificando que não vai chegar, né? O caso fortuito aconteceu assim. Eu acho que a pessoa vai ter que ter essa noção da situação que se encontram as coisas, né? Isso na parte jurídica é o que eu acho que eu faria, porque as condenações são pela injustificação do atraso da obra. Se você justificar previamente, você não corre o risco de nenhum tipo de indenização. E eu acho que essa simples cartinha entra também no mérito da questão emocional. Porque se eu sou arquiteta e não tenho um conhecimento jurídico, o cliente está brigando comigo, o simples fato de eu saber que eu mandei a cartinha para ele, que eu comuniquei a ele, que eu fiz alguma coisa em minha defesa, psicologicamente já ameniza a minha própria cobrança, porque eu sei que ele sabe que o erro não foi meu. Eu sei que eu comuniquei a ele, que eu conversei, e que ele está entendendo que por mais que eu faça o melhor trabalho possível, eu não tenho como ir lá fazer o piso. Então, eu acho que é um posicionamento preventivo no sentido de avisar antes o cliente, traz um conforto emocional para o arquiteto, porque todos os arquitetos, pelo menos os que me procuraram, são muito exigentes consigo mesmo. Eles querem o melhor. É unânime, até hoje, pelos que eu via, né? É claro que quem me procura aqui da confraria porque tem algum problema pontual. Ele não troca ideia comigo, né? Ele me tem, aconteceu isso, o cliente é assim. Então, o perfil que eu tenho é sempre nesse. Então, a primeira coisa que o arquiteto diz, não está dando certo. Eu já trabalhei, já fiz planilha, já paguei desenhista, o SketchUp lá, já paguei tudo dos negócios lá, mas eu vou perder esse dinheiro e vou devolver o dinheiro para o cliente porque ele está brigando comigo. Não é isso. Você já pagou, você trabalhou, o dinheiro é seu. Você não pode abrir mão do seu direito para você não ter um aborrecimento. Tenha um aborrecimento e mantenha a sua dignidade, porque, no final das contas, o fato de devolver o dinheiro não resolveu o problema. Ele pôs uma pedra em cima do problema, mas no teu interior, você enxergou aquilo como se você tivesse fracassado. E você não está fracassando. É um caso fortuito, é uma coisa ruim que vai acontecer, né? Então, eu acho que o simples fato dessas medidas preventivas vão trazer um consolo, né? Não deixei ninguém falar alguma pergunta? Você sabe que o conforto, ele tem a ver com consolo, né? O conforto é uma palavra originária do consolo. Elisa, mas eu vejo uma questão de postura, sabe? Eu tenho visto, e não contra pedreiro, jardineiro, não é isso, mas eu tenho visto os papéis um pouco se inverterem, porque eu acho que nós somos os regentes da obra, né? Aí somos nós os regentes, depois vem o mestre de obra e vem toda uma cadeia, né, produtiva. E eu tenho visto o meu cliente, por exemplo, ele quer que eu esteja na obra naquele dia, naquele horário, mas ele respeita
o cronograma do marceneiro, do engenheiro, do pedreiro, enfim. Então, eu acho que o que a Dora está colocando ali também é uma questão de postura, sabe? A gente fica correndo que nem um hamster, para cima e para baixo, e não fala assim, olha, eu só tenho agenda para dia tal, hora tal. Como o pedreiro faz, né? O pedreiro faz isso, né? E aí o cliente fala para você, o meu pedreiro só tem para mês que vem. Vamos aproveitar, e é você que tem que correr com o projeto, entendeu? Então, acho que é uma questão de postura também, porque o pedreiro está lá, ele está fazendo o papel dele. Né? É isso que a gente, na verdade, foi uma das coisas que eu aprendi na minha vida, eu aprendi muito com os pedreiros, né? Eu hoje contei uma história. Vocês sabem que meu pai lida com borboleta e tal, e um dia a gente foi no Canyon Gartelar. Eu tinha uns 20 e poucos anos, aí fomos todos, assim, família toda, fomos lá numa área reservada do Gartelar. Aí meu pai chegou lá para a moça da portaria e disse para a moça da portaria: então, meu nome é Olaf Hermann Hendrik Wilk, sou professor da Universidade Federal do Paraná, tenho formado em Harvard, em Moscou, em Nova York. A mulher virou para ele assim: R$1. Então, eu acho que é uma questão de posicionamento nosso, sabe? De ser simples. Então, aquela mulher me ensinou a ser simples. Elisa. Direta. Fala, Chica. Elisa, desculpa não aparecer aqui, mas é assim, o que a Dora falou também, que assim, o fornecedor vem tanto em cima do profissional, o que é parceria, o que quer que indique e tal. Eu acho que também para o profissional se resguardar, que nem a Aninha comentou, né? O produto não foi nem colocado no forno. Tem que ter um documento. A empresa tem que se comprometer também. O fornecedor, digamos, é a Portobello, é a Ballarotti, acho que tem que ter, assim, uma cadeia de responsabilidades, porque é bem isso que acontece. Eu tive minha experiência lá atrás e tal. Sabe, a gente fica refém achando que a culpa é toda nossa. E a gente tem que trazer a responsabilidade do fornecedor também, porque é bem isso, né? Olha, Chica. Pode falar. Não, desculpa, pode falar. Continua. Desculpa. Não, é isso, é essa responsabilidade. Enfim, é como a Kelly falou, assim, dos horários de trabalho, do tempo que você organiza a tua agenda, né, só para resolver pepino, para projetar. Eu lembro que eu morei em Maringá, né, há uns 8 anos, tinha uma arquiteta lá, não sei, a Marta, enfim, o nome dela era Marta. Você ligava lá, ela não atendia telefone, a secretária falava assim, não, ela está projetando, ela não posso incomodar. Assim. Mas é isso que você falou, era o telefone fixo, né? A gente é do telefone fixo. Mas você sabe que eu... Deixa eu ver se eu conto isso, se eu não conto isso. Mas eu vou contar. Então, tá. A minha primeira filha, eu fiquei grávida do pai da minha primeira filha e tal. E aí eu lá na terapia, né? Eu queria que ele fosse ver ecografia. Eu queria que ele se envolvesse um pouco com aquela criatura, né? Que afinal de contas eu estava gerindo. E aí eu fui na terapeuta, ela me disse assim, tá, convida ele, vamos fingir que ele sou eu, e você convida ele para ir para a ecografia. Eu falei assim, você vai vir ou você não vai vir para a ecografia? Aí ela falou, a resposta é não. Eu não ia mesmo. Né? Você vai vir ou você não vai vir? Entendeu? Vá sozinha. Vai sozinha. Aí eu fiquei aquele 1 hora, né? Imagina, olha que dureza, né? Sei lá, um terapeuta hoje custa 300 pila a hora para aprender a dizer assim, oi, querido, sei lá, não sei, se você tivesse, não sei, se tiver nada, quem sabe a gente pudesse ir ver nosso filho lá na ecografia, né? Sei lá, uma ideia só, uma sugestão. Então, o que eu aprendi na vida? Que
tudo tem um jeito da gente comunicar. E essa da ecografia foi ótima, porque ele me perguntou, eu falei, você vai vir ou você não vai vir? Aí, é simples, né? Isa, isso que você falou é um comentário que eu ia fazer antes, até com todos que tinham falado sobre essa situação das obras, que tudo, acho que o negócio vai pegar na hora do din-din, no sentido de que, por exemplo, a obra vai atrasar, se é comercial, o cara não vai poder abrir tal comércio, se é residencial, ele não vai poder se mudar, então ele está pagando aluguel não sei aonde, e por aí vai. Então, o cliente daí tem a ver, acho que um pouco isso que você falou, da maneira de como a gente tem que pegar, expor e colocar o assunto de que... É apagar a mensagem, né, Jonathan? É apagar a mensagem e reescrever. E reescrever, que o Nelson falou, eu também já fiz isso 1 milhão de vezes. Eu acho que a gente tem que ter um pouco esse bom senso, mas eu também acho que o cliente, eu não sei vocês nesse sentido, mas o cliente está tendo uma noção que a coisa está completamente fora do normal, que não tem como fazer milagre. Por exemplo, eu preciso de um refrigerador, não tem no mercado, e não vai ter. Então, logo, quanto mais outras coisas. Hoje eu até perguntei no grupo lá que eu precisava de um contato, que eu queria comprar espelho, alguma coisa para decoração que eu preciso. Quem importou e recebeu material até container que chegou em março, tem alguma coisa se não vender. E não tem previsão. E a gente indo em lojas, né, superiores, boas, né, qualquer biboca aí, Casa China, que sabe Deus como é que eles trazem para o Brasil. Então, essa situação, eu acho que toda tem a ver quando for mexer no bolso. E aí que é o problema no geral, para o cliente e para nós. Porque, por exemplo, a obra parou. E você vai deixar de receber. Você tem trabalho, você vai estar desenvolvendo, mas não dá para executar, consequentemente você não está tendo faturamento. Esse acho que é o grande problema, que já está meio que dando esse ano todo, e que acho que vai mais longe ainda, mais um tanto. Não sei vocês, mas comigo... Só estamos começando. Então. Por isso essa reunião hoje, porque nós só estamos começando nesse processo. E a gente cobra justamente que é isso, você tem que comprar um sofá que não é aquele que o cliente quer, ou um refrigerador que não é. E eu gostaria, como artista, ou como profissional, eu acho que a pessoa teria que ter aquilo que ela não vai ter. E quem sabe ela te diga, a culpa é sua. Aí entra a Dora, porque o cliente é esquecido, sabe, Jonathan? Aí amanhã ele tem um sofá que não é da cor que ele quer, não é do jeito que ele quer, e ele vai dizer que você especificou errado. Entra aí a Dora com esses avisos, com esses e-mails, não WhatsApp. E-mail, porque e-mail é documento. Então, entra você com esse documento, né? Nem que seja bancando a loura, entendeu? Puxa, que pena, que dó, que não tem sofá roxo, só tem esse bege. Você acha que o bege fica bom? Aí o cliente diz assim, fazer o quê? Aceito o bege. Ponto. É só isso que nós precisamos. Entendeu? Então, a gente precisa parar um pouquinho de romantizar a profissão. É meio complicado isso. Vou dizer para mim que é quase impossível. Aqui, ó. Então, para mim, é impossível. Essa parte, inclusive, Elisa, eu estou até um pouco assim assustado, porque eu te acho tão para frente, tão 10, tão assim. Minha filha, você tem que começar a fazer um negócio mais, entendeu? Para dar uma baixada. Eu, por exemplo, eu já tomei também há uns 15 anos atrás, quando eu estava mais louco com a área. Hoje, eu durmo, não estou nem aí. Mas, olha, desliga o telefone, amanhã eu vou resolver o que for. Não tem cliente que me tire do sério por nenhum problema. Pode ter o Chile que for, pode bater aqui no escritório, o que quiser. Façam isso. Deem um foda-se, com perdão da palavra, que eu acho que vocês vão ficar mais tranquilos. Pelo menos. Mas isso é um treino. Fala. E eu acho que é isso que a gente estava falando também, né? Que você acabou de usar o exemplo, é como falar. Então, às vezes, eu recebo uma piadinha assim no cliente, o cliente meio brabo depois, que quando eu retorno, porque eu também tenho isso, eu deixo o telefone no silencioso enquanto eu estou projetando, porque senão não tem como, né? A cabeça não funciona. Ah, você é arquiteta que não atende o telefone. Deu sim, meu celular estava no silencioso e eu não consigo projetar, como os meus clientes ligam o dia todo, então eu tenho que deixar no silencioso. E o que o senhor estava precisando mesmo? E pronto, daqui a pouco já fala, então tá bom, passa aqui no escritório tomar um café e sabe, vai lidando com a braveza dele, daqui a pouco passa. Eu acho que é isso, é a forma de falar também. É ter jogo de cintura, né, saber? Jogo de cintura. Eu, quando eu era bem nova, assim, eu tinha uns 30 anos, eu acho, e eu peguei um apartamento que era da Ana Balbinot. Eu vou falar o nome dela porque, puta, mas... Minha ex-chefe, hein? Que eu comecei e fiz muito com ela.
É? Minha ex-chefe, eu comecei com a Ana Balbinot há 23 anos atrás. Então, aí ele me trocou por ela, né? Não, ao contrário. Eu assumi o lugar dela. Porque ele vira para mim e diz assim, eu não quero... Eu liguei para ela, ela disse que não podia falar comigo, que ela estava no salão. Eu aprendi aquilo. Eu não tinha filho ainda, então... Isso eu não tinha 30 anos ainda. Aprendi. A gente nunca diz. A gente diz sempre, Kelly, que a gente está se fodendo, entendeu? O que é se foder? É projetar. Estamos trabalhando, carregando saco de cimento, caixa de azulejo. Você não pode dizer para o seu cliente, não pode, que está no salão fazendo a unha, comprando roupa, andando no parque, fazendo academia. Não pode. Ele gosta que você se foda, ele só respeita a fodeção. Então, fodeção para ele. E eu, quando não gosto de mentir, porque eu não lembro da mentira, eu digo para ele, estou em reunião. Porque reunião é tudo, né? Reunião é fazer a unha. Reunião é para tudo, né? Você não marca fazer a unha? Eu marco, fazer a unha é reunião, porque eu não tenho tempo. Eu tô sempre na rua. Eu estou sempre na rua, quando eu chegar no escritório, eu respondo. Em obra. Então, são macetes que defendem a gente, sabe? Que deixam a gente assim... Porque infelizmente não dá. Porque tudo será usado contra nós nos tribunais. Absolutamente tudo. Tudo. Elisa, sabe, eu vi uma vez uma mulher... Eu fiz uma vez uma viagem fora do Brasil. E essa mulher me deu o cartão de visita dela, era decoradora. E aí na frente tinha o nome dela, o que ela fazia, não me lembro exatamente, mas no verso tinha os horários que ela atendia. Então era tipo assim, segunda-feira à tarde, terça-feira não atende, quarta-feira de manhã, era mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, eu me lembro que eu fiquei tão assustada com isso, eu falei, como essa mulher não é do cliente, né? Como essa mulher tem vida, né? Então, eu acho que um pouco isso é a gente estabelecer uma agenda. Eu moro em Campo Largo, eu até hoje não consegui fazer uma agenda que eu não viesse para Curitiba todos os dias. Eu estou todos os dias nessa estrada. Por quê? Porque o cliente faz assim, lá estou eu, na estrada, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa muito nossa de postura mesmo, sabe? E sei lá, Cláudia, hoje... Mas tem que ser para pessoas que gostem de milho. Se você não gosta de milho, não chega nem perto. Quem tá Gente, falando? eu acho assim, ó, tudo é uma questão de posicionamento. Porque, assim, enquanto eu vejo que tem muitos profissionais, colegas no mercado, que tipo assim, se não entregar o projeto em 15 dias, ele perde o projeto, o cliente não contrata ele. Gente, eu nunca entrego projeto nenhum com menos de 60 dias para começar a apresentar os projetos. E eu fecho o projeto. Então, assim, é uma questão da gente fazer o cliente entender. Então, o cliente que contrata a gente sabe que tem um de trabalho, que a gente tem clientes na frente dele. Eu deixo claro, tipo assim, ó, eu não vou levar 2 meses fazendo o teu projeto. Quando eu sentar para executar o teu projeto, 2, 3 dias as coisas acontecem. Mas eu preciso de tempo. E eles esperam. Então, eu acho que assim, é toda uma questão, e de novo, é como uma forma que você fala. Nossa, legal. Eu aprendi isso com a vida também. O cara falou, eles me ligam uma semana depois, está pronto então. Como eu escrevi na proposta, daqui 30 dias. Mas demora tanto tempo? Não demora, é porque você está no último da fila. Amor, não porque literalmente tem que colocar ele no lugar dele. Literalmente você está no último, você está no... Não, então, né? Tem todo um processo. Então, a gente não consegue ser super verdadeiro. Eu vou dizer para vocês, pela minha experiência, os meus amigos arquitetos que foram super verdadeiros mudaram de área, foram passar em concurso público, entendeu? Porque não tem nesse mercado quem sobreviva se for assim, entendeu? Assim, não tem. Tem que ter tratamento. A pedra tem que ser polida. Então, não é assim. A gente não pode, por exemplo, como a gente vai deixar um projeto lá na prefeitura, o cara diz assim, daqui 60 dias. Você diz, sim, senhor. Não é.
Você tem toda uma maneira, Nelson, porque você escreve no teu contrato 60 dias, mas você tem uma justificativa, você não vai lá dizer, é 60 dias, quer ou não quer? Não quer, não quer. Não quer, não quer, você estava hoje, não estava aí onde você está, entendeu? Então, tudo é muito da maneira como você se posiciona e você se comporta, joga a tua expertise, como ele vai valorizar o teu trabalho. Então, a gente tem que prestar muita atenção, volto a falar, a Cláudia e eu conversamos bastante sobre isso, como você se comunica. Então, eu acho que o grande segredo dessa época de pandemia é a comunicação. E, obviamente, o escrito. Esse macete que a Dora deu é maravilhoso. Manda um e-mail. Gente do céu, estou desesperado. O Balarote escreveu dizendo que só vem daqui 30 dias. Porque... Gente, eu odeio e-mail. Eu não consigo. Para mim, tudo que querem me mandar por e-mail, eu falo assim, manda pelo WhatsApp, porque eu não consigo ler e-mail. Eu tenho aí esse negócio. WhatsApp. Eu também. Eu gosto do WhatsApp, mas para registrar agora, nessa época que a gente pode vir a sofrer, faz um sacrifíciozinho e manda, finge que é o WhatsApp e manda e-mail, tá? Porque na justiça o e-mail é melhor visto. Não estou dizendo isso, estou protegendo mesmo, sabe? Elisa. Passei por isso. Fala, Chica. Não, e além do mais, o e-mail não custa nada. Se você tiver que provar na justiça alguma coisa via WhatsApp, cada folha do WhatsApp que você tiver que registrar como uma ata notarial é R$65. É uma fortuna. Nossa. Então, o e-mail, ele tá ali o e-mail da pessoa, o horário, tudo certinho, entendeu? Então, o e-mail é documento. Você entende, Nelson? Então, assim, justamente a gente está nessa live hoje, sei lá como é que é o nome disso, que é para a gente se atentar para essas coisas que a Dora falou, que eu acho mega importante. São pequenos comentários que podem... Uma vez eu fui processada por um cliente que a pessoa enfiou o salto no deck. E a pessoa quebrou o salto do sapato, disse que o deck era mal feito e tal, não sei o que. Deck é deck, né, cara? Pô, vamos combinar. Você chama uma empresa de deck, manda fazer a porra do deck, instala a merda do deck. Sem a pessoa enfiar a porra do salto. Andar de salto no deck, mas é coisa que de salto na praia, né? Na praia, né? Então, só que eu fui, aí, na época, né, o advogado disse, você tinha que escrever que a pessoa não podia andar de salto no deck. Eu falei, manda se fuder se entrar de salto no deck. Entendeu? Manual de como usar o deck, tem que deixar agora. Então, Nelson, naquele dia eu aprendi como as coisas são miúdas. Não deu em nada, porque o cara era um trampa, ele não pagou ninguém, e eu meti... E a gente é bom ter um lastrinho de dinheiro, que eu meti 8 trabalhistas nele, ele se voltou para trás, ele engatou a ré, né? Porque ele não pagou ninguém, eu meti 8 trabalhistas nele. Então, assim, que vai se meter comigo, né? Mas foi porque uma pessoa enfiou. Então a gente se protege de tudo, sabe? Eu aprendi nessa vida que a gente tem que ter um olho no gato, no olho no peixe. A gente ama o cliente, mas ele na hora ele se volta contra você, sabe? Então, e aí tem advogado de plantão, desculpa aí, Dora, né? Mas tem advogado de plantão que aceita qualquer coisa e incomoda a gente porque a gente é bem intencionado. Eu aposto que aqui todos que estão nessa tela são bem intencionados. A gente entra lá para fazer alguma coisa de muito melhor para o nosso cliente, entendeu? Então é muito decepcionante quando o cara vai lá e diz que te mete uma ação porque não salto de uma porra no sapato de uma mulher que não tinha que estar lá de salto de sapato. Entendeu? E porque o cara não pagou o deck, aí ele queria dizer que o deck tinha defeito. Aí ele enfiou essa no meu... Entendeu? E aí ele vai lá no juiz e diz assim, na audiência, ele diz assim, nossa, tão boa arquiteta, é uma pessoa tão consciente, eu não sei como é que ela foi cometer esse erro. Eu falei, o erro não foi ter... Desculpa, não vou falar porque é o que eu pensei na hora, né? Mas, né? Mas eu não consigo entender como essas coisas acontecem. Eu fico impressionado com a frieza das pessoas, com a estupidez, com a falta, sei lá, com o tempo que eles têm, né, para poder ficar fazendo esse tipo de coisa, né? Não era tempo, Jonathan, era dinheiro. Ele economizou com isso R$100 mil, entendeu? E ele era advogado. Então ele procurou um defeito
para não pagar todo mundo. O cara Mas que então era pintou o deck, o cara que pilantra. fez O o nome deck, disso claro, é salafrário, né? claro, Pilantra. mas a gente não está livre, sabe, Jonathan? E É. você é um querido, um fofo. No entanto, que vai lá para o juiz e diz assim, nossa, ela é uma fofa. Não sei como é que ela foi fazer uma coisa dessa. Que vontade de voar e dar um murro na cara da pessoa, né? O advogado dele foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, que no processo ele colocou umas paredes demolidas, umas fotos de uma lareira demolida e tal. E o meu advogado não viu, o advogado dele foi o que fez, ninguém viu. Eu folheando o processo na audiência, eu falei, senhor juiz, posso falar uma observação? A gente está discutindo um deck e as fotos daqui são de uma lareira, pelo menos no terceiro andar. Tá vendo os carrinhos lá embaixo? Você veja que absurdo. O advogado ruim ainda que pegou. Não é, consegui nada. o meu não viu nada e o dele botou umas fotos, sei lá, de coisas assim, que é para chamar atenção daquela coisa horrenda, entendeu? E vamos combinar, juiz nenhum olha nada. Nada, 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 nada. Ele olha umas coisas demolidas, uns restos tralha, assim. Eu falei, moço, olha os carrinhos lá embaixo, nós estamos falando de deck de piscina. Cada coisa, gente do céu. Então, eu tenho uma vivência muito grande, boa e ruim. Então, eu gostaria de trocar isso com vocês para que vocês, sabe, a gente fique atento e nós estamos num momento muito especial para isso. Muito propício para a gente cretina, entendeu, Jonathan? Para a gente cretina. Sim. Numa geração mimada. Entendeu? Com certeza. É o ruim também. E a gente tem que usar o nosso anel. Novo, né? Que está vindo, né? O ruim é esse pessoal novo também, que não sabe lidar com isso, que está vindo aí, né? Então, isso é bem ruim, porque vão ficar muito perdidos e aí começam a jogar o mercado lá para baixo também, né? E a gente está aí para vender felicidade, sabe, de alguma forma, né? Nós vendemos felicidade, tanto econômico, como de conforto, como de acolhimento, e a gente só consegue vender aquilo que a gente vive. Então, se a gente estiver amargurado, estiver triste, estiver inseguro das nossas coisas, a gente não consegue passar isso para frente. Não conseguimos vender direito. Então, agora já são 8h30 da noite, a gente vai caminhando para um final, porque isso daqui, que nem eu disse para o Nando, vamos até o Natal falando, né? O assunto é inesgotável, mas o meu objetivo era esse, era passar isso para vocês, para a gente lançar esse alerta e que a gente compartilhasse com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos próximos assim, de trabalho, para que a gente se unisse numa corrente de proteção, porque não vai ser fácil. Elisa? Fala, Chica. Dá uma dica aqui que eu aprendi com a Cláudia. Você faz uma infusão de... Isso para todo mundo, lógico, né? Você faz uma infusão de alecrim com tomilho, ferve isso e daí deixa... Faz numa caneca, assim, né? A boca grande, assim, não na chaleira. E põe essa infusão no meio da sala, por exemplo, sabe? Sim, dá um ar gostoso. E eu acho que a gente tem que procurar essas coisas da natureza, assim, sabe? Para nos proteger. Energizar. Energizar. E, né, uma das minhas fisioterapeutas, né, que me atendeu e me atende ainda todo esse processo, falou assim, você põe uma pedrinha verde, assim, coloquei. Sabe, a gente tem que acreditar em algumas coisas, né? E dizer para você, no sentido assim, por tudo que eu passei, eu saí do hospital, que no hospital eles dão lá o Rivotril, um nome que eu não sei, né? E para todo mundo se acalmar, né? Porque senão a gente fica... E daí, quando eu saí do hospital, eu estava na casa da minha irmã, aí ela falou assim, mas você tá tomando Rivotril? Eu falei, nem sei, tô tomando, tava com a cuidadora, juro que eu tava, né? E dela assim, vamos parar de tomar esse negócio, né? Nunca mais tomei. Então, né, de a gente também ter um propósito aí de buscar essas coisas da natureza e eu sei que cada um, né, tem, mas para você, só para você saber, assim, que por tudo que eu passei e ainda passo, eu não tomo nenhum antidepressivo. Chica, eu vou tentar, eu estou tentando e eu acho que, assim, as dicas da Cláudia são fundamentais. Eu fervo canela, porque eu gosto do aroma.
Eu olho o Feng Shui, por exemplo, né, as coisas do Feng Shui, o gengibre, canela, alecrim, e eu olho as coisas do Feng Shui, o que eu aprendi estudando também, que são coisas que nos remetem à paz, sabe? Que nos remetem a uma coisa assim, a um alimento da nossa alma. Nós temos que ser fortes. É o que nós falamos sempre na confraria. Juntos, que é porca, não? Nós somos mais fortes. Quem está com o microfone aberto? Então, juntos nós somos mais fortes. Então, essas dicas são preciosas, porque eu vou lhe dizer, eu acho que aqui nessa tela, ninguém passou o que você passou, a privação que você passou. Então, você tem a minha admiração, e eu acho que o teu conselho é mega, mega bem-vindo, porque nós precisamos mesmo, sabe, nos proteger, e muito porque o estresse nos adoece. Então, essa é a grande nossa preocupação hoje como confraria. Então, né? sábado tem live das plantas, tá? Só o meu stand. Live das plantas. As lives da Claudinha é uma delícia. É uma delícia as lives dela, então recomendo. E é isso mesmo. Então, eu quero fazer as considerações finais. Se alguém tiver alguma coisa para dizer, eu espero que tenha sido útil e que nós sejamos disseminadores assim, de boas energias, né, Nelson? Não, foi bem legal. Um beijo para vocês, então. Foi bem legal, acho que o assunto foi bem pertinente, Elisa. E eu acho que a partir dele, outras coisas, eu acho que a gente deve se reunir periodicamente para discutir, para debater. Eu não sei se vocês devem estar sentindo, né, um aquecimento grande no mercado, muita procura de orçamento, muita, como fazia muito tempo que eu não tinha, assim, de ter que apresentar todo dia quase uma proposta. Mas os fechamentos não têm sido tão... Lógico, nem poderia pegar tanta coisa assim, obviamente, mas os fechamentos não estão muito legais em função de que o cliente está pedindo para, tipo, 10 pessoas, 7 profissionais e tal. E aí eu não sei o que o pessoal está aplicando, entendeu, de valores, porque realmente a gente não tem um preço fora do normal e as coisas não estão assim como a gente gostaria, né? Mas eu acho que isso é um assunto para uma outra discussão, assim. Semana que vem nós vamos fazer um curso de macro tendências, vamos fazer uma live com macro tendências. Eu vou pôr, Carla, isso para daqui 15 dias. Se vocês quiserem, eu acho que toda quinta-feira a gente está pensando em retornar com as viagens agora, o Nelson tem. Então nós vamos colocar na agenda. Eu quero que vocês sugiram assuntos, porque eu acho que esse brainstorm é super importante para nós. Eu acho que a gente se apoiando, a gente consegue tomar uma decisão melhor aqui no nosso dia a dia. Eu não sei se vocês sentem, mas eu sinto, a confraria ajudou muito a gente nessa parte da valorização profissional, da precificação, mas é como a gente tem que estar sempre batendo, sabe? Tem que estar sempre reforçando, porque a gente é ser humano, nós somos fracos, nós somos... vulneráveis às demandas, ao momento que a gente vive. Então, quando a gente está junto, a gente assume um compromisso entre nós de ficar bem, de cobrar bem, de ser feliz, de ser realizado, de prestar um bom serviço, enfim, de uma série de coisas. Então, isso aqui emocionalmente é muito útil. E vamos lá combinar que emocionalmente é o que rege tudo, né? Se a gente estiver emocionalmente bem, o resto vem embora, né? Eu adorei a sugestão da Carla de falar de honorário. Eu acho que é uma boa. Inclusive, eu estou fazendo uma mentoria da Sebrae e a própria mentora, minha lição de casa dessa semana é fazer um benchmarking com outros escritórios de arquitetura para falar de honorários. Então, quem estiver disponível para isso... Eu não lembro, mas faça isso com a confraria, Kelly, porque isso é um assunto mega importante, tá? Tá, então, vou lembrar lá, gente. Nelson, a gente tem mais um gourmet ou não? Olha, a gente tem mais um gourmet e a gente está aí prestes a ter uma segunda edição. Mas nós temos na quinta que vem, Nelson? Tem. Na quinta que vem é para ser o último dessa primeira edição.
A gente pode marcar daqui a 15 dias, vocês se preparem, nós vamos fazer o que a gente fez hoje sobre precificação. Kelly, traz para a gente notícias atualizadas do Sebrae, que para nós interessa muito, muito, muito. E nós vamos conversar, então, daqui a 15 dias, está marcado. Eu não sei que dia que é. Nossa, o tema é ótimo. Não é? Então... Precisamos, inclusive, porque... Ó, porque assim, lógico, a gente fala, bate nessa tecla na Confra e tudo, mas daí, assim, quando a gente vê que a gente perdeu um cliente para colegas da Confra que está cobrando 1/3 do que a gente está pedindo, é demais. Então, Nelson, é que quando a gente está junto, eu acabo assumindo um compromisso com você. Se eu for cobrar 1/3 daquilo que você cobra, eu vou ficar assim, puta, eu estou te traindo, né? Então é por isso que por isso juntos é mais forte, é uma coisa legal. Então, exatamente. Daqui 15 dias a gente vai marcar, então, uma reunião sobre precificação à noite. Dia 8. Gente, dia 8? 8 de outubro. As quartas, eu vou começar a dar aula à noite agora. É terça e quinta. Tem que ser quinta mesmo? Não, pode ser quarta-feira, não tem problema. Na quarta-feira, dia 7. Então, nós agendamos isso. Precificação. Como cobrar, quanto a gente vai cobrar. E vamos trabalhar, vamos atrás de uma tabela. Vamos atrás dessas coisas. Eu me comprometo em fazer para essa ação um AUE ali de como é que fala? A divulgação disso, sabe? Porque eu acho que muita gente tem que participar. Nós somos em 150, não adianta a gente fazer uma live com um tema muito interessante para 20 participar. Tá? Então, e, Nelson, posso sugerir também uma pesquisa, fazer um levantamento para que ver o pessoal respondendo se é por metro quadrado, se é por hora, qual o valor, qual o tipo Kelly, de projeto você sabe montar? Você sabe montar? Sei. Daí a gente só discute para ver as perguntas e eu monto. Kelly, Kelly, você monta aquele link que manda que o pessoal clica e responde rapidinho? Isso. Hein, Kelly? Igual foi feito já no passado, que uma simulação, eu acho que era ideal, para ter esse parâmetro, porque não é possível isso, a gente ficar perdendo o orçamento para, que nem o Nelson falou, para 1/3 do valor, para menos da metade do que você cobrou. Então, assim, para a gente ter uma noção do que está acontecendo e quanto estão cobrando. Isso está acontecendo com muita frequência sobre isso. E não só em relação à própria execução dos projetos, e também em relação à execução de obra. Eu que faço execução de obra, nossa, eu fiquei, com perdão da palavra, puto hoje, com uma obra que estava para fazer comigo, e que o cliente me enrolou dizendo que tipo, tinha desistido, e não desistiu. Pegou um outro, e sei lá como é que está acontecendo as coisas. Porque eles agora, com esse período, eles estão fazendo mais do que leilão. E o que é isso é que eu não consigo entender. Qual que é essa matemática que estão fazendo aí para conseguir fazer obra, fazer projeto. Ano passado, nós fizemos uma pesquisa. Ano passado, ou ano retrasado, 1 ou 2 anos atrás, nós fizemos uma pesquisa e eu fiquei chocadérrima, porque nós temos uma profissão glamurosa, tá? Vista como glamurosa, vista como superficial, enfim, fútil, né? Mas ainda você acha isso? O pessoal acha isso ainda? Eu acho que já não está tanto assim mais, Elisa. Será? Eu acho que as pessoas não acham, mas sabe, 40% da confraria não faturava mais que R$4.000, tá? Então, nós não podemos vender glamour faturando R$4.000, tá bom? Então, foi uma coisa que me preocupou muito, 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 muito. Elisa, teve um tempinho, o LH acho que montou até um grupinho para a gente definir ele até disponibilizou uma planilha dele, que determinava o valor por hora trabalhada. Tem umas planilhas do Bora na Obra também, que você consegue trabalhar e você tentar descobrir se é melhor você cobrar por metro quadrado ou por hora trabalhada, né? E eu também tenho algumas planilhas aqui e fiz até aquela assessoria de gestão de 5 tempos com o Ricardo Botelho, que ele ajuda você a definir como você deve cobrar, né? E durante
desde o começo desse ano e tal, eu estava também correndo atrás disso, porque esse ano eu fiz muito orçamento. Se eu falar para você que eu fechei 2, foi muito, porque justamente por isso, na hora que você coloca os projetos, né, dentro daquilo que seria o ideal, e olha que não está nem dentro com a inflação, né, nem com a inflação, porque as coisas estão subindo tudo. Tem o microfone aberto. Não, se tem no Gusto, bom. Oi, quem que está com o microfone aberto? A Denise está falando. A Rony. Fala, Denise. Então, assim, se eu fechei 2 projetos, assim, foi muito, tá? Até por uma série de questões que aconteceu esse ano e tal, mas mesmo assim é muito orçamento que a gente faz. Tem, sim, um pouquinho também que é importante a gente dizer e tentar falar ou nessa live ou numa próxima, que são técnicas de venda, que isso faz todo o diferencial, que não é só calcular o seu preço, né? Mas é o que você vai oferecer para os seus clientes e a forma que é o seu produto que diferencia do meu, do teu e dos demais. Então, isso também influencia no valor do teu projeto. E aí, hoje, eu conversando até com o Renato Sabadin, a gente estava um se ajudando o outro em umas coisas, e ele falou, olha, Dê, fiz um orçamento e tal, e cobrei X. E a cliente dele mandou os outros 2 orçamentos para ele, e é realmente 1/3 do valor dele. Então, assim, tá bem crítico o mercado aí fora. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, porque esse assunto vai dar para uma próxima live, senão a gente vai ficar aqui à noite. Então, Kelly, eu vou pedir para você montar essa pesquisinha, Kelly, para a gente saber qual é o faturamento, porque eu quero justamente chacoalhar, porque não é inadmissível um escritório que venda luxo faturar R$4.000, tá? Desculpa se vocês faturam R$4.000, mas R$4.000 não dá. Então, há um complemento também. Eu acho que esse assunto vai dar muita confusão. Já falando em si, que vai ter muita discrepância, muitas coisas assim, formes, assim. Tanto a ideia é, Jonathan, você ir, sabe? É como se você pegar uma massinha e vai modelando até virar uma bolinha, tá? Então, essa é a nossa ideia. A Kelly monta essa pesquisa. Denise, eu gostaria de você pensar nessa técnica de venda. Provavelmente a precificação vai ser num evento, depois do dia 7, mais 7 dá 14, mais 21 de outubro. Nós falamos sobre técnica de vendas, por quê? Porque o mercado está bombando, nós não vamos conseguir atender e ele vai bombar para 2021 e a gente vai ter que estar preparado, porque o mercado vai estar acirrado pelos mortos de fome, por aqueles que estão aprendendo, e a confraria tem que sair na frente. Esse é o nosso objetivo. Tá bom? Show. Combinado. Rendeu essa conversa, ó, já saiu 2 temas já para 2 novas. Super. E eu só quero saber, então, quem que tem a pesquisa anterior. Eu acho que dava para a gente usar ela como referência para balizar e até ver a evolução do pessoal. Eu queria isso, eu vou ver com o Luiz Henrique, tá? Que ele tem essa pesquisa, porque isso foi feito há uns anos atrás, a gente já manda para você, que ele fala com ele agora, mando para você, porque de repente a gente atualiza valores e a gente melhora isso. E a gente bate, Nelson bate na importância disso, porque vai ser muito legal. Porque é isso, prosperidade não é só dinheiro, prosperidade eu vejo com a Kelly, converso com a Kelly depois, aí eu preparo o material para apresentar, para ficar, tipo, martelando ali, que vai ser uma live bem bacana aí, com um assunto bem interessante. Para que bastante pessoas participem. Elisa. Oi, Rony. Posso pontuar uma ideia? Claro. Eu sinto uma coisa assim no mercado. Tem muita pessoa nova nos conhecimentos de arquitetura que querem entrar nisso também, sabe? Não necessariamente sejam pessoas de baixa renda, mas são pessoas que não experimentaram ainda projetos. São pessoas que querem ter alguma coisa mais qualificada para poder morar, para poder trabalhar, mas ainda não experimentaram isso, sabe? Eu não sei, eu peguei a conversa pela metade, eu entrei 7h30 mais ou menos, enquanto eu estava treinando eu fui escutando, né? Mas se tiver algum tópico relacionado a isso, algum dia eu gostaria muito de escutar como se trabalhar esse cliente que está conhecendo a arquitetura, né? Propriamente dita. Porque esse é um sonho meu, Rony. Esse é um sonho meu. Então, eu acho que tem um programa até do CAL sobre isso. Acho que não sei se é do CAL Nacional, que é para poder atender
vamos dizer assim, média baixa renda. A demanda. Média e baixa renda, exatamente. Gente, porque é uma ó, demanda eu bem acho que grande. isso é um assunto interessante também, até para se discutir num tema de alguma coisa, porque assim, é diferente, por exemplo, assim, a gente está falando de um outro padrão de cliente que, tipo assim, eu não importaria, tipo assim, a pessoa cobrou 1/3 do que eu cobraria, mas para atender esse público que está conhecendo e entrando a contratar um profissional, que certamente amanhã depois ele vai ter dinheiro e vai contratar um profissional mais renomado, com que pague mais caro e tal. Mas quando a gente perde para pessoas num padrão de uma casa de alto padrão, a pessoa cobrar 1/3 é horrível, né? Nelson, não necessariamente eu quis dizer que seria o baixo e média renda, mas tem muitas pessoas que, por exemplo, vou citar um amigo meu de infância, certo? Os pais deles tiveram muito sucesso na vida empreendedora e nunca contrataram um arquiteto, e mesmo assim construíram casas de grande porte. E ele também agora, na fase adulta dele, com esposa, com filho, a gente ainda é amigo, teve a primeira contratação do arquiteto dele. E ele me procurou para poder fazer o design de interiores. Quando eu apresentei a proposta, ele acabou não se interessando muito pelo fato de que o valor deve ter ficado fora da expectativa dele, certo? Mas a minha intenção era atender a necessidade, né? No entanto que, seguindo a planta que ele tem, já está construída a casa, o projeto arquitetônico dele, eu pontuei algumas coisas que poderiam valorizar o acabamento do interior dele. Eles não levaram em consideração e agora estão tendo problema pelo fato do que não deram a oportunidade de conhecer o conhecimento técnico da profissão, sabe? Rony, 15% das obras no país são feitas com profissionais, apenas 15%. Aquela questão que, assim, que a gente tem que bater agora, aproveitar na nova eleição do CAL, colocar pessoas, já que temos a chapa 1 aí que nos representa, a gente entrar com vários temas que o próprio CAL possa valorizar nós como profissionais para que possa ser mais visto no mercado, né? Nós, inclusive, a confraria hoje está apoiando a Chapa 1, a gente lançou hoje o apoio à Chapa 1, porque ela nos representa a mudança, nós temos 3 pessoas aqui dentro da confraria, então eu peço que vocês olhem e apoiem, e se possível, apoiem a Chapa 1, se concordarem, porque nós crescemos, a gente já tem 1 ano de idade, agora a gente já pode votar, então nós contamos, né? Nós contamos com apoio, porque todo apoio à nossa classe é bem-vindo. Com certeza. Então, gente, Rony, fica a tua sugestão. Nelson vai organizar nossos eventos com GIFs. Agora a gente tem GIFs. Vou contar para vocês que a gente tem GIFs. Eu não sei exatamente o que é, nem como põe, mas eles ficam piscando. E o Nelson vai pôr isso para nós e vai disponibilizar para que a gente distribua por aí, para a gente fazer novas reuniões mega produtivas, porque ano que vem está aí, a gente precisa ser grande, 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 grande. Que nem meu anel. Com certeza. Tá bom? A Confra já mostrou a que veio, nós já demos o que falar, né? Então vamos continuar aí unidos e fazendo acontecer juntos. Pro alto, não é, Nelson? Pro alto. Sempre. Tá bom? Um beijo, crianças todas. Beijo, queridos. Beijo, pessoal. Um abraço, boa noite aí, pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo, liguem o foda-se, como o Jonathan falou. Vocês, pelo menos, vão dormir muito mais tranquilos, podem ter certeza. Eu concordo com você. Liguem o foda-se, vamos se fuder tudo. Beijo. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Boa noite. Sabe